ferramentas básicas aqui para a gente começar a criar alguma coisa, para não ficar esse papel branco aí, tá? Tem o retângulo, tem o elipse. Vou começar por essas duas coisas bem básicas e aí a gente já vai desenhar alguma coisa logo em seguida, tá? Bom, retângulo eu pego, clico e arrasto livremente, certo? E vou criar um objeto aí, ok? Se eu clicar e arrastar segurando o Ctrl, ou se você tiver em Mac é o Command, ele trava a proporção e faz um quadrado, certo? Feito isso, aqui em cima na setinha seleção, é o local onde eu vou poder mover o objeto, aumentar ou diminuir. Então se eu usar as diagonais, ele sempre aumenta e diminui em proporção. Se eu usar o meio, ele pode achatar, tá? Então as diagonais mantêm proporção, o meio achata. E se eu der mais um clique, eu tenho como usar pelas diagonais a rotação do objeto. Se eu rotacionar segurando o Ctrl, ele trava os graus aqui, se eu não me engano são de 15 em 15 graus ou 30 em 30. Acho que é 15 em 15. Então aqui, por exemplo, rotacionei 45 graus. E se eu usar os modificadores que estão ao meio, eu consigo inclinar o objeto. Certo? Isso é bem básico, dá para fazer muito mais coisas, só para a gente ter um conhecimento elementar da coisa. Lembre-se, né? Se você já conhece um pouquinho de Corel, tenha um pouco de paciência, que isso é do zero, para quem nunca viu. Tem alguns alunos aí que já falaram para mim, olha, é do zero mesmo, que eu quero aprender, eu tô começando, fica tranquilo que é do zero. Então, por isso que a gente vai ver essas coisas bem basiquinhas mesmo. Se eu modificar esse centro, tá? Lembrando aqui, ó, eu tô com a ferramenta seleção, tá? Cliquei, eu tenho os modificadores para aumentar ou diminuir, cliquei de novo, tem os modificadores para rotação. Se eu pegar esse centro e deslocar ele para cá, por exemplo, para a quina aqui do objeto, quando eu rotacionar, ele vai rotacionar a partir daquele centro ali, tá? Então, às vezes é interessante, você quer pegar vamos supor que você tem um texto, vou fazer um exemplo, diminuir um pouquinho o zoom aqui, se tivesse no Windows dava um F3, pegar um texto aqui, dar um clique, escrever aqui o impressor. Aqui rapidamente, ó, como a gente está com o texto selecionado, você já vê opções de fonte aqui, né? Então já tenho a fonte aqui já dando um exemplo de como vai ficar. Isso é bem legal, ó. O tamanho aqui do texto, então é bem fácil. A gente já sabe formatar texto, isso é nosso dia a dia, né? Não precisa dar detalhe negrito, itálico, sublinhado, nada disso. Então vamos supor que eu quisesse, esse retângulo fosse parte aqui do logo, eu quisesse dar uma inclinadinha a partir da ponta. Eu pego esse centro, né, desloco aqui e dou uma inclinadinha aqui, ó. Deixa eu segurar o Ctrl. Ok. Então travei ali da onde eu queria girar e é para isso que serve esse deslocar o centro, tá? Dá para fazer muito mais coisa legal, isso é bem o básico mesmo para a gente começar. Eu vou deletar, tá? Eu selecionar o objeto, você pode clicar nele e deletar. Se você quiser deletar tudo, você tem duas maneiras de deletar tudo. Você pode usar aí o Ctrl A ou Command A, se você tiver em Mac, ele seleciona tudo que existir na tela, certo? Ou se eu quiser, por exemplo, eu tenho um outro objeto aqui, eu não quero deletar esse objeto, mas quero deletar aqui o impressor e esse retângulo. Eu vou, com a ferramenta seleção, clicar e arrastar ao redor dos dois e selecionar, tá? Com ela sozinha você tem que cobrir os dois objetos. Se você só tocar nos dois objetos não funciona. Você tem que cobrir, tá? Então isso pode valer para cá, ó. Eu estou cobrindo os dois, mas não estou cobrindo o círculo. Então o círculo vai ficar de fora. É bem útil isso aí. Eu acho uma coisa bem legal que tem no Corel. E se eu quiser selecionar tocando, é só segurar o Alt. Aí eu só faço isso. Tá? Então aqui eu seleciono tocando, mas eu preciso segurar a tecla Alt do teclado. Quero selecionar os três. Seguro o Alt. Pronto, os três foram pegos aqui. Não quero correr o risco de selecionar quem eu não quero, então aí eu clico e arrasto normal sem segurar o Alt, mas eu devo cobrir a área que eu quero selecionar. Bom, elipse você viu, eu fiz aqui rapidinho, né? Da mesma maneira que fez o retângulo, você simplesmente clica e arrasta. Eu quero falar um pouco aqui sobre o inspetor de propriedades. Por que eu gosto de usar ele, tá? Ele tem aqui, ó, todas as propriedades referentes a esse objeto eu posso utilizar por aqui. Então eu tenho o contorno, o preenchimento, transparência, efeitos de bitmap,
essa parte de elipse é específica para poder fazer uma torta, um arco, tá? E informações gerais que podem ter alguma coisa útil aqui. Ele está dizendo o tamanho que está feito isso aqui no momento, onde está o centro no eixo X e Y. Então, contorno, ó, eu tenho aqui como aumentar ou diminuir o contorno. Então, vou colocar aqui, ó, 20 pontos. Apertei Enter, fiz um contorno com 20 pontos. Também posso fazer aqui por cima, tá? Aqui tem alguns atalhozinhos também que simulam as propriedades. 10 pontos, tá lá. Cor do contorno, aí eu vou mostrar porque que eu gosto de usar aqui e não na barra de atalho. Aqui no Mac, se eu clicar com o botão direito na cor, ele pergunta se eu quero usar essa cor, por exemplo, vermelho, para preencher contorno ou preenchimento. Olha lá, contorno, amarelo agora preenchimento. No Windows nem precisa isso, botão direito é contorno, botão esquerdo é preenchimento. O Mac muda um pouquinho isso aí. Mas eu não gosto de usar a barra porque eu gosto de vir aqui, ó. Qual é o contorno que eu quero para esse objeto? Eu clico aqui e aí eu tenho o controle CMYK para trabalhar. Então eu não vou ficar engessado ou RGB. Se a cor base do documento lá no início for RGB, eu tenho como modificar aqui, tá? Eu tenho aqui 3 formas diferentes de acessar as cores. Eu gosto de usar essa aqui mesmo, a primeira, por causa do seguinte: eu tenho como pensar a cor para não ficar sempre preso à sugestão que ele está me dando, tá? Por isso que eu não gosto de usar a barra de cores. Então eu quero fazer um contorno vermelho, mas um vermelho mais fechado, mais vinho, né? Então eu venho aqui, ó, e eu tenho como modificar, ou então puxo o tom aqui, demora um pouquinho, dá um lagzinho aqui, e depois eu vou passear se ele é mais escuro, mais claro, enfim. Então eu quero um vermelho mais escuro, jogo lá para o tom vermelho, faço o estudo aqui, vou observando. Acho que tá simpático. Vou jogar um pouquinho mais pro limite aqui para ficar mais vivo. Ok, achei simpático. E aí é muito importante você ter esse controle da cor com precisão, tá? 1300, 108. Eu não aconselho vocês a fazerem cores quebradas assim, porque o ideal é você tentar entregar uma coisa mais profissional para o seu cliente. A gente sabe que no mundo ideal, no mundo perfeito, se você trabalha com impressão, o cliente já deve chegar com a arte toda pronta para você, toda esquematizada, com a documentação e tudo mais. Mas a gente sabe que muita gráfica cria artes para o cliente, né? Desenvolve logo, desenvolve artes e bota para imprimir. Então é legal que você, quando está criando alguma coisa para o cliente, e você não é uma agência, né? O cliente não contratou um desenvolvimento de marca, um portfólio, enfim, você entrega as cores com uma certa documentação. Então, ao invés de eu fazer uma cor quebradinha assim, 13, 100, 108, eu venho aqui, ó, não é 13 não, é 15 de ciano. Não é 8 de preto, é 10. Então sempre use as cores com 5 ou 0 no final. Essa diferença de 2% ou 3% para mais ou para menos é totalmente imperceptível na impressão e você entrega uma cor mais redonda. Olha, seu vermelho aí é 15, 100, 110. E muitas vezes eu ainda nem uso o 10 aqui do preto, eu jogo ele para o ciano. Faria 25 aqui, ó. Preto em cor para impressão significa que você está adicionando cinza, e adicionar cinza ele deixa a arte com menos saturação, então ela perde vivacidade. Então se eu estou usando tons de vermelho, de amarelo, cores quentes, e eu quero escurecer, normalmente eu escureço com ciano. E o contrário também, se eu estou usando cores frias, normalmente eu escureço com magenta. Só uso preto mesmo se não for o jeito, tem que ter preto lá, mas normalmente se eu quisesse esse vermelho, essa seria a minha composição aqui, ó, 25, 100, 100. Então por isso que eu gosto de usar essa caixa, porque eu tenho uma liberdade de não ficar repetindo o mesmo vermelho o tempo inteiro que está aqui, né? Você pode até expandir a caixinha, ver mais opções de cor, né? Expandir a paleta aqui, mas eu prefiro vir trabalhar, criar a cor e afinar essa cor, né? Colocar ela redondinha, terminando em 0 e 5, escurecendo ela lá com ciano e não com preto, é mais conveniente. Tem mais coisa aqui de pontilhado, que a gente pode colocar uma linha pontilhada aqui, mas eu não quero mexer nisso agora, porque eu não quero focar ainda no contorno todo. Você pode mexer livremente aí, tá? Tem parte de chanfro, de tudo mais. Preenchimento, eu vou vir para cá, mesma lógica, tá? Ó, eu tenho aqui sem preenchimento, então fica um objeto transparente, ou com preenchimento sólido, ou gradiente, né? Tem vários tipos de preenchimento aqui. Eu vou focar só no sólido por enquanto, que é aquela história, né? Pra gente estar começando, entendendo ainda o que é selecionar no Corel. Mais uma vez, ó, eu tenho o controlezinho aqui, escolhi o preenchimento, né? Tenho o controle da cor que eu quero, é amarelo puro, eu quero, ó, 0 de ciano, 0 de magenta,
acende amarelo e tá lá, tá pronto. Se eu quiser um amarelo um pouquinho diferente, eu boto lá uns 20 de magenta, já começa a criar tons de laranja, né? Então às vezes você quer uma coisa mais diferente, não quer aquele amarelo clássico mesmo, bota um pinguinho de magenta lá. Então ou você passeia por aqui ou simplesmente pinta lá. Bom, então a ferramenta de propriedade eu vou parar por aqui.